Olá! Bem-vindo à Vida com Planejamento, eu me chamo Nina, e no vídeo de hoje, gente, é um vídeo, assim, muito especial pra mim, porque eu venho aqui compartilhar com vocês um valor extra de uma renda extra que eu recebo, tá lá no meu trabalho, eu trabalho na mesma empresa há 15 anos, mas eu recebo aqui um valor por fora, e além desse valor que eu já recebo pela empresa, eu recebi também alguns cashbacks lá que eu utilizo na Cuponomia, tá bom? Então, se você quer saber aqui quanto que eu recebi nesse mês, como que faz pra você também utilizar a Cuponomia, saber um pouquinho mais aqui também sobre o tratamento do Matheus e quais envelopes de desafios a gente vai pintar hoje? Então, vem comigo! Antes de falar de tudo isso, gente, eu preciso corrigir o erro do último vídeo, tá? Eu só percebi ali na edição e eu não consegui alterar mais, então eu venho corrigi-lo agora, tá? Aqui na caixinha, né, de liberdade financeira, eu tinha colocado aqui o rendimento bruto, tá? Mas eu não considero aqui o rendimento bruto, é somente o líquido, que é aquele que a gente vai resgatar na hora. Então, aqui nós tivemos de rendimento líquido, nessa caixinha da liberdade, R$ 5,75, e ao final, aqui, ao soma de todos os rendimentos desse último trimestre, a gente recebeu R$ 179,95, tá? Deu uma diferencinha aqui de R$2, dois e pouquinho, mas eu gosto sempre de mostrar pra vocês tudo certinho, então por isso eu decidi aqui já começar esse vídeo fazendo essa correção. Agora vamos falar aqui sobre os valores, né? Nesse mês de junho, né? Na verdade eu recebo ali essa minha ajuda de custos no finalzinho do mês. Então lá pela empresa que eu trabalho nessa mesma empresa há mais de 15 anos, eu recebo lá uma ajuda de custo de R$600. Então eu sempre reservo esse dinheiro já para usar no próximo mês, que é nesse mês de julho. E eu recebi também alguns cashbacks da Cuponomia, tá? A Cuponomia é um aplicativo onde quando você compra por esse aplicativo, tá? Tem várias lojas grandes como Natura, Netshoes, Drogaria São Paulo, Magazine Luiza. Quando você compra algum produto dentro dessa plataforma, utilizando, claro, o mesmo cadastro, o mesmo CPF, nome, e-mail, você recebe aquele cashback contratado após ali o período mínimo, tá? Cada loja tem um período mínimo, pode ser 60, 45, 90, eu já peguei até de 120 dias, mas normalmente esse cashback ele volta ali para a plataforma e você pode fazer um Pix, tá? O Pix você só consegue fazer acima de R$30 quando você tiver acumulado ali R$30. E nesse mês eu consegui ali R$39 e um pouquinho, então eu arredondei para 40. Então, aqui, de dinheirinho extra para esse mês de julho, nós teremos R$650, tá? Então, já vou contar aqui com vocês. Então, 2, 4, 400, 500, 550, 70, 90, 610, 620, 630, é isso? Calma aí, gente. 670, 90, 610, 630... e 640. Olha quando a gente vai fazer conta com a cabeça. A gente faz sempre, aí quando a gente liga a câmera pra gravar, a gente erra tudo, né? Mas quem grava aqui comigo vai entender e vai saber que isso acontece também por aí, né? Como a maioria aqui que me acompanha já sabe, eu tenho meu filho, o Matheus, de 4 anos, e ele passa com fono e com psicóloga. A fono foi porque ali ele teve um atraso para falar, e quando ele começou a falar, ele gaguejava demais, e aquilo tava impossibilitando a socialização dele. Ele já faz tratamento há mais de 1 ano, tá? Na verdade, eu acho que nesse mês de agosto, eu acho que faz 1 ano, vai fazer 1 ano. Isso, vai fazer 1 ano agora, no próximo mês que ele tá em tratamento. Ele já melhorou, assim, muito. Claro que ele não tem ainda uma fluidez ao falar, mas, assim, perto do que ele era, hoje, assim, ele tá 80%, 90% melhor, graças a Deus. E naquele momento que eu iniciei o tratamento dele, o nosso convênio estava em carência. Então, como eu achei, assim, profissionais excelentes, eu decidi continuar com os profissionais, tá? Não que eu seja rica, não que eu consiga, assim, pagar com muita facilidade, tá? Mas eu me esforço para realmente continuar o tratamento dele, porque eu tenho muito receio de ir pro plano de saúde e aí, às vezes, demorar, porque quando eu fui ver, tinha fila pro nosso plano, então eu não conseguiria passar ele assim, tinha que esperar ali, abrir agenda, ter pacientes liberados para ele iniciar, então eu não quero, né, perder esse tempo, eu quero realmente já começar o tratamento, eu tenho medo de não ser profissionais, assim, tão carinhosas, tão capacitadas como as que eu tenho hoje, então eu tenho essa opção de me esforçar um pouquinho mais, de organizar aqui bem as minhas finanças, de limitar alguns gastos para realmente poder pagar o tratamento do Matheus particular. E o que aconteceu? Nós tivemos um trauma aqui nesse último mês de junho, o Matheus, ele sofre de uma constipação severa, né, na hora ali de fazer o número 2, e a gente sabe que, inclusive, isso atrapalha dele no desfraude, porque ele não utiliza a privada, né, o vaso sanitário, porque quando ele usou, quando ele era pequenininho, doeu, machucou, saiu um pouquinho de sangue, então ele, né, pegou trauma, ele acha que tudo isso aconteceu porque ele tava no vaso. Então, ele se sente seguro com a fralda e por isso que ele não consegue fazer esse desfraldo de número 2, tá? Lembrando que o xixi, pra dormir, ele já faz tudo sem fralda, somente o número 2 ele faz na fralda. E aí, o que aconteceu?
ele toma um regulador intestinal todos os dias, e a médica pediu pra gente trocar essa medicação pra ver se ele ia se dar bem com outra, né? Eu acredito até que pra ali testar, pra ele não ficar tão dependente apenas de uma medicação. O que aconteceu é que ele travou, ele não conseguiu fazer o número 2, e aí isso gerou ansiedade, isso gerou dor, isso gerou trauma, porque depois ele não queria fazer, mesmo tendo vontade, que a gente voltou com medicação antiga, mesmo tendo vontade, ele não queria fazer, porque tava machucando, porque tava doendo. Então, assim, foi uma semana, assim, de completo desespero, tanto pra gente quanto pra ele. E o que aconteceu é que ele teve alguns, como eu posso dizer, não alguns atrasos, mas ele retrocedeu um pouquinho com toda essa ansiedade. Ele fez xixi 2 vezes na escola, na roupa, coisa que ele nunca tinha feito até então. Ele fez xixi uma vez de noite em casa, coisa que ele também nunca tinha feito esse ano. Então, a gente percebeu que ele teve uma alteração ali por conta desse trauma, né, por conta de não conseguir fazer o número 2, dessa ansiedade, de toda essa situação. Então, eu, em conjunto com a fono e a psicóloga, nós decidimos que nesse mês de julho o Matheus iria fazer 4 sessões de psicóloga, tá, para ajudar mesmo nele a entender, né, tudo que ele tá passando, a passar essa confiança, realmente fazer esse trabalho psicológico com o Matheus. E eu também vou marcar aqui um retorno com a pediatra dele, pra gente saber se essa constipação não é algo mais sério, tá, porque ele ficou assim 3, 4 dias com essa medicação nova, né, sem tomar a medicação antiga, e assim, ele ficou outra criança, tá, ele ficou assim muito mais irritado, mais agitado, porque ele não conseguia ir no banheiro, então eu queria até ver com ela pra ver se esse probleminha dele, às vezes não é um problema mais sério, porque às vezes a gente acha, mas ele só sofre pra fazer o número 2, ele só é constipado, mas às vezes tem algum probleminha ali intestinal mais grave que talvez se a gente intervisse, né, tomasse outra medicação, fizesse algum outro tratamento, talvez melhorasse. Então eu vou até marcar, vou tentar resolver isso, né, com a pediatra. Então, nesse mês aqui de julho, nós teremos 4 sessões de psicóloga. Em cada sessão, como a gente fez o pacote, é R$ 130, tá? Então, 130 vezes 4. Então, a minha prioridade aqui, com esses R$ 640, é pagar essas 4 sessões e, assim, já ficar com as terapias do Matheus, kits, né, pagas nesse início de julho. E vai ser isso que eu vou fazer, tá? Então, vou tirar aqui com vocês, ó, 400, 520. Normalmente, esse dinheiro aqui, gente, eu deixo em uma conta que eu não movimento muito, né, meio que pra esquecer ali e pagar ali, fazer o Pix quando for a consulta, né. Mas eu já paguei, tá, eu já fiz o pacote com ela do mês, e aí eu já fiz esse Pix, tá, então esse dinheiro aqui, ele já não existe mais, ele não já está comigo, e o Matheus, inclusive, já está fazendo essas sessões semanais, tá, então esses 520 aqui são para as terapias do Matheus. Então, gente, agora eu vou pegar esse restante aqui, ó, de dinheiro que sobrou e vou colocar em alguns envelopes com vocês. Mas antes, vamos chamar aqui a quase dona do canal, né? Vem, Mari! Oi, gente! Então, eu vou pegar aqui alguns envelopes que eu vou conseguir e vou colocar aqui um pouquinho de dinheiro, tá? E o primeiro deles é a categoria de aniversários, tá? Que, inclusive, gente, é para o aniversário da Mari. Então, vamos pegar aqui. É pra gente ter aqui, ó, 327,04 mais 7,82. Então, é pra gente ter 334,86. Ele é um desafio, ó. Então, 200, 320, 35. E nesse mês aqui, eu vou colocar R$ 20. Então, vou pegar aqui 20. Vou colocar aqui. A Mari vai pintar um desafio também. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui, ó, no aporte 1... vai ser 640. Na verdade, teria que ser no aporte 2, né? Mas não tem problema. Então, eu vou colocar aqui mais R$ 20. Mari, pode pintar aqui um desafio de R$ 20. Esse bolinho. O bolinho? Então, pode pegar. Pronto. Ó, então ficou assim, ó, o desenho que a Mari pintou, esse de R$ 20. E aqui está o desafio, tá? Esse desafio aqui que eu fiz pra Mari é de R$ 500 para o aniversário dela, que vai ser no mês de outubro. Então, vou colocar aqui. E já no próximo mês, tá, gente? No mês de agosto, nós iremos começar aqui, nós vamos sair desses envelopes e vamos começar com os binders financeiros. Aqui, gente, na saúde dos filhos, eu coloquei aqui os 520 e já vou retirar também os 520, tá? Porque a gente já colocou e já saiu, porque a gente já fez esse pagamento das terapias. O próximo envelope é o envelope de viagens, que é esse daqui, ó, que a gente quer viajar pro Madagascar, ali pro Beto Carreiro. Então, a gente vai tirar aqui, vamos ver quanto que a gente tem. A gente tem 281,85,
mais 7,29, então é pra gente ter 289,14. Então, 250, 70, 90. Então, aqui nós temos 290. E nesse mês, nós também vamos colocar R$ 20, tá, gente? Vai ter que ser o bonde do 20, porque a gente não tem muito dinheiro, então eu prefiro colocar um pouquinho em cada um do que deixar algum em branco. Então é isso que eu vou fazer, tá? Com esse dinheiro aqui, o máximo que eu conseguir em envelopes, a maior quantidade de envelopes que eu conseguir fazer um aporte, eu vou fazer, tá? Mas aqui no mês de agosto, eu vou ter um bom valor extra pra colocar pra vocês, tá? Eu vou pegar férias, vou vender uma parte das minhas férias. Então calma que em agosto a gente vai conseguir fazer um aporte maior. E enquanto isso, a gente vai conseguindo aqui o que a gente faz, né? A gente vai fazendo ali o que a gente consegue. Então aqui eu vou colocar R$ 20. Aqui também em viagens. Mari, pinta esse pinguinzinho pra gente terminar o quarteto. Tá. Qual será? Então, ó, ficou assim o pinguim berinjela da Mari, né, Mari? Ficou assim, ó, o nosso desafio. Eu vou colocar aqui. Agora aqui no envelope de contas anuais, que são para aquelas contas de início de ano, né? Aquelas contas que normalmente a gente sabe que vão chegar, mas muitas vezes a gente esquece, depois a gente vê, e aí quando chega, a gente leva aquele baque e sempre fica se perguntando, né? Por que eu não me preparei? Por que eu gastei tudo? Então eu já quero aqui me preparar para no comecinho de 2026 eu já tá com grande parte dessas contas pagas, se não todas. Então por isso eu já estou me preparando desde o início, né? Desde um ano antes já para essas contas. Então era pra gente ter aqui 663,05 mais os rendimentos de 13,97. Então, é pra gente já ter 677, tá? Lembrando que esses daqui, ó, são 2 desafios, tá? E por que eu decidi fazer 2? Porque aqui, só um de contas 2026, quando eu vejo o nome contas, eu já fico triste, sabe? Porque parece que é uma obrigação, uma coisa ruim. E agora, quando eu vejo que é o material escolar das crianças, eu já fico mais feliz, porque parece que eu já tô comprando algo pra eles, tá? Então, eu mesclei aqui, fiz dessas duas formas, ó. Esse daqui eu deixei praticamente quase todo aqui pro carro, tá? Pro IPVA do carro. E esse daqui é pro material escolar das crianças, tá? Claro que não vai dar pra fazer tudo, né? Tem o IPTU também, de material escolar para 2 filhos, R$ 400 não é suficiente, mas eu vou chegar lá com um bom valor, tá? E se eu conseguir aqui, se eu terminar antes, por um acaso, eu começo de novo, eu imprimo outro e começo novamente, tá? Lembrando também que a gente vai ter as férias, vai ser 13º, então eu acredito que a gente vai conseguir pintar todos esses daqui e até começar outros ainda nesse ano, tá? Então é pra gente ter aqui, ó, 677,02. Então vamos ver se é isso que a gente tem. 200, 400, 650, 70, 75, 77, certinho. E nesse mês aqui eu vou colocar R$ 30, tá? Então, 20 mais 30. Então, vamos colocar 30. Deixa eu ver se eu tenho aqui algum de 30, porque eu nem vi se eu tinha um de 30. Tenho aqui, ó. Só tenho um, só tenho lápis. Mari, nem vai dar pra você escolher, porque só tenho lápis. Pode ir já pegando ali uma cor pra pintar o lápis, enquanto eu vou arrumando aqui o envelope. Então, ó, só tem só esse lápis. Então, o lápis da Mari ficou assim, ó, de R$ 30. E esse daqui tá ficando os nossos desafios. Então, vou colocar aqui. E vou pintar, colocar aqui, anotar os R$ 30. O próximo e último envelope, né, porque infelizmente não dava pra gente colocar muito dinheiro, ó. Eu vou somar aqui com vocês, 50 mais 70 mais 60 mais 80. Então, é pra gente ter 260, ó. E é realmente isso que a gente tem, então vou colocar aqui mais 50. E assim a gente vai ficar com 310, tá? Esse envelope aqui, gente, ó, é o envelope de doações. A minha amiga, ela tá grávida do 3º filho e ela tá desempregada. Atualmente, somente o marido dela tá trabalhando. E eu fiquei muito tocada porque a gente passou juntas pela infertilidade. E ela é uma amiga muito querida. Então, eu pensei em juntar um dinheiro pra ajudá-la no enxoval, né? Não sei ainda muito bem o que eu vou comprar, mas a princípio será algumas roupinhas e algumas fraldas. Não sei se ela vai fazer chá de bebê, mas eu realmente queria dar essa ajuda pra ela, tá? E o Thomas, que é o nome do bebezinho dela, é um menino, ele já nasce em setembro, então assim, no máximo no próximo mês, eu já tenho que começar a comprar as coisas, então por isso que eu deixei aqui R$ 50 pra esse desafio aqui, pra essa meta, tá? E, inclusive, eu vou deixar aqui com vocês, se vocês querem saber o que eu vou comprar, tá? Eu vou em uma loja aqui, não sei se todos conhecem, mas se chama Cresci e Perdi, que é onde vende, na maioria das vezes, roupa usada, mas também tem roupa nova, brinquedo novo, brinquedo usado, carrinho, tem todas essas coisas, tá? Eu já tenho
tenho algumas coisas que eu vou dar pra ela, como o bebê conforto, o carrinho. Eu vou dar uma cama, que era antiga da Mari, quando a gente se mudou, a gente não utilizou mais, então também vou dar pra ela. Mas lá eu queria ver se tinha algumas roupinhas bonitinhas, boas, né? Porque quando a gente sabe que quando é bebezinho quase não usa, né? Perde, assim, novinha. Então eu vou lá dar uma olhadinha nos preços, né? Depois, se vocês quiserem, não sei se vocês têm interesse, se querem que eu grave, eu mostro aqui pra vocês quanto que eu vi essas roupas, o que eu comprei, tá? Eu posso... Mas aí vocês só deixem aqui, tá? Eu quero roupa, eu quero saber sobre o enxoval da sua amiga, eu só coloco aqui enxoval do bebê, que eu já vou saber que vocês querem, tá? Então, ó, nós estamos assim. Mari, vem aqui pintar os R$ 50. Só tem só o carrinho de bebê, então você pinta aqui pra gente, por favor. Como vai ser menino, eu vou pintar de uma cor de menino. Tá. Então, ó, o carrinho de bebê ficou assim, e assim tá. Então, a gente só precisa de mais 3, tá? Que eu acredito que no próximo mês eu já vá precisar pintar tudo, né? Porque, como eu disse pra vocês, a gente vai receber um valor maior, e aí eu vou conseguir aqui pintar tudo e já pensar no enxoval da minha amiga, tá? Então, esse daqui a gente já colocou, e eu vou colocar agora, cadê? Em doações. Ele tá aqui embaixo, ele não cabe, então eu vou colocar doa, R$ 50. Tá, eu vou só somar aqui pra ver se tá tudo certinho. 20 mais 20 mais 30 mais 520 mais 50 dá exatamente os 640. Eu vou pintar aqui pra vincular esses 640 com esses aportes que a gente fez. Então, esse daqui, gente, foi os nossos aportes nesse mês, né? Como todo mundo já sabe, grande parte desse aporte, desse dinheiro extra, vai para as terapias do Matheus, porque realmente é uma prioridade pra gente manter o tratamento dele com esses mesmos profissionais que já começou, né? A gente acredita que time que tá ganhando a gente não muda, e como o Matheus tá se dando tão bem, tá se desenvolvendo tanto, tá tendo tanto ganho, a gente vai manter assim. Tá? Claro que não é fácil, tem muita renúncia por trás, mas eu acho que todo pai e toda mãe que assiste aqui o meu conteúdo vai se identificar que a gente tira da gente pra dar pra eles. E é isso que eu tô fazendo, que eu faço aqui todos os meses, pagando a terapia do Matheus particular. O que a gente conseguiu aqui no restante, a gente também aportou um pouquinho em cada, porque como eu disse pra vocês, no próximo mês de agosto eu vou ter um valor maior, então eu tenho plena convicção que eu vou conseguir aportar muito mais do que eu consegui aqui. Lembrando também que todo o dinheiro que sobrar aqui nesse mês de junho, mais ou menos na na terceira semana desse mês, eu venho aqui e vou aportar o restante do dinheiro que sobrou nas outras categorias, tá? Nos outros envelopes. Não sei quanto ainda, né? Porque eu tenho que esperar chegar as contas, então quando eu pagar todas as minhas contas, quando eu entender aqui, finalizar todos os meus gastos, eu sei o que vai sobrar, e o que sobrar vem pra cá, pra esses desafios, tá bom? Então espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, um super beijo e tchau, tchau. Vem, Mari! Tchau, gente.